Tipo, a linha parece muito clara. A ameaça fica lá fora, isolada, e a segurança fica intacta do lado de dentro. É um conceito bem reconfortante, na verdade, pela simplicidade. Pois é, mas o nosso mergulho de hoje vai explorar uma premissa que desafia completamente essa lógica. A gente vai focar nos relatos e nos bastidores da obra A Guarda-Costas, da autora Catherine Center. Ah, essa análise é fantástica. Nossa, muito! E a nossa missão aqui não é só recontar a historinha, sabe? É usar esse material como um estudo de caso prático. Porque, assim, à primeira vista, parece que a obra só entrega aqueles tropos literários clássicos. O famoso namoro de mentira. Isso! O namoro falso, o astro de cinema super famoso que se aproxima da garota comum. Só que, por baixo de tudo isso, as fontes mostram uma dissecação brutal sobre o luto, sabe? Sobre o medo da vulnerabilidade e sobre como a empatia tática consegue desarmar umas situações que a força bruta nunca conseguiria resolver. Com certeza. E acho que o que deixa esse material tão rico é justamente a dissonância que existe entre a profissão da protagonista e o estado mental dela. Aham. A Hannah Brooks é uma agente de proteção executiva de elite. Ela trabalha numa agência chamada Glenn Schutz e o perfil dela quebra todos os estereótipos possíveis da área de segurança. Totalmente. Ela tem, tipo, 1,65 m, veste uns terninhos corporativos mega recatados, sapatos sem salto. As fontes descrevem a Hannah com a aparência inofensiva de uma professora de jardim de infância. O que é genial, né? Ninguém desconfia. Exato. E a filosofia de trabalho dela é o que dá a chave para a gente entender a narrativa inteira. A verdadeira segurança, nesse nível altíssimo, ela não é reativa, ela é antecipatória. Uhum. Não é sobre ser aquele segurança gigante de porta de boate. Não, nada de intimidação física. O negócio dela é leitura de microexpressões, sabe? Vigilância contínua do ambiente e a capacidade de prever um padrão antes que ele vire perigo real. Tem uma fala incrível onde ela brinca que se a coisa sair do controle, a ponto dela precisar enfiar um saca-rolhas no olho de um agressor, Essa fala é maravilhosa. né? Ela diz que se chegar nesse ponto é porque o trabalho de inteligência já falhou de forma catastrófica. E o pior é que essa mentalidade dela, que é hiperracional, entra em rota de colisão direto com a nova missão. O cliente da vez é o Jack Stapleton. O grande astro de cinema. O cara foi eleito 2 vezes o homem mais sexy do mundo, tipo, nível mundial mesmo. E a equipe dele exige proteção porque ele tá sofrendo com uma stalker. Só que o cenário é quase cômico se não fosse perigoso. Ah, a mulher dos suéteres. Sim. Cara, é bizarro. É uma mulher de meia idade com uma obsessão tão grande que ela tricota suéteres de cordes com o rosto do Jack estampado. E ela chegou a invadir a casa dele em Los Angeles. Pois é, e aí ele precisa voltar pro Texas em segredo, né? Isso. A mãe dele foi diagnosticada com câncer, vai operar, então ele quer visitar sem chamar a atenção. Até aí, parece uma logística padrão para segurança VIP. Mas o que as fontes deixam dolorosamente claro é que o verdadeiro caos não está na missão em si. Não, o caos tá todinho dentro da cabeça da própria gente. Exatamente. A Hannah está num momento terrível. É crítico. O momento em que a história começa é assim um prato cheio para análise de comportamento sob estresse. A Hannah não tá no auge dela, de jeito nenhum. A mãe dela acabou de falecer de câncer. Um trauma absurdo. Muito. E a resposta emocional e cognitiva dela a essa perda revela o primeiro mecanismo de defesa da história, que é usar a hiperatividade como anestesia. O luto que ela não processou empurra ela para um estado de fuga constante. Nossa, e a reação física dela é pesada. Ela começa a dormir no chão do próprio closet. Sim, ela busca um ambiente hermético, sabe, fechado, escuro, para ver se o cérebro consegue desligar aquela hipervigilância. Ela até tem um episódio de desregulação total de madrugada, onde ela compra 2 passagens aéreas aleatórias para Toledo, Ohio. Passagens não reembolsáveis. É tipo uma tentativa desesperada de se mover só por se mover, né? É fascinante essa necessidade de movimento. A própria personagem traz uma metáfora nas fontes comparando isso a um tubarão. Ah, a teoria das brânquias. Isso. Tem aquele mito biológico de que o tubarão tem que continuar nadando sem parar para a água passar pelas brânquias, senão ele morre afogado.
E ela fala isso pro chefe dela, o Glenn. O famoso javali. O javali, exato. O cara tem zero tato, zero inteligência emocional. Ela implora para não se afastar do campo logo depois do funeral. Ela diz, eu preciso de água nas brânquias. Mas trazendo isso para uma coisa mais prática, sabe o que me lembra? O quê? A dinâmica de um curativo que você aperta com muita força. Tipo, se você tem um corte profundo, aplica muita pressão inicial, ajuda a estancar a hemorragia, né? Uhum, faz sentido. Mas o problema é que, se você manter esse torniquete emocional por tempo demais, ele bloqueia a circulação. E a ferida que deveria estar sarando começa a gangrenar. Nossa, é uma ótima analogia. E é bem no meio dessa gangrena que o mundo pessoal dela termina de desmoronar. E desmorona tudo de uma vez. No dia seguinte ao funeral, depois que o javali proíbe ela de voltar a trabalhar e manda ela ir pra casa, o namorado dela entra em cena, o Rob. O pior timing do mundo. Nem me fale. O Rob, que ironicamente também é um agente da mesma agência de segurança, acha que esse é o momento ideal para terminar tudo. A cena acontece dentro do carro, na chuva, e ele lista 3 motivos categóricos para o término. Cara, ele diz que ela trabalha demais, que é séria demais pra vida, e pra piorar, fala que ela beija mal. É uma crueldade de graça. Totalmente desnecessário. E o agravante é que logo depois, a Hannah descobre que esse mesmo cara estava traindo ela. E com quem? Com a melhor amiga dela, Taylor. É a aniquilação total de qualquer rede de apoio que ela tinha. Mas olha só, aí entra um paradoxo que eu acho que é o ponto central da cabeça dela nesse momento. A Hannah é, por treinamento, uma especialista em leitura humana, né? Uhum, a melhor. Ela ganha uma grana preta para entrar numa sala e ver inconsistência mínima na linguagem corporal das pessoas. Como é que uma agente de elite com um radar super treinado é pega tão de surpresa por uma traição dupla das 2 pessoas mais próximas dela? Parece que o equipamento falhou feio. É, a contradição grita mesmo. Mas tem uma base psicológica muito sólida aí. O que acontece com ela é um fenômeno de fadiga de vigilância, misturado com um viés de confirmação enorme. Profissionais de alta performance em áreas de risco precisam de um porto seguro cognitivo. Entendi, um lugar para desligar o radar. Exato. Quando eles estão em campo, o cérebro gasta uma energia absurda processando cada detalhe. Quando voltam para casa, para as pessoas que amam, existe uma necessidade biológica de baixar a guarda. E o afeto cria pontos cegos inegáveis. A gente enxerga em quem a gente ama aquilo que a gente precisa enxergar. A gente ignora as bandeiras vermelhas, né? Sim, e essa quebra de confiança não destrói só o relacionamento dela, destrói a crença que ela tem na intuição dela mesma, a ferramenta principal de trabalho dela. Ela começa a achar que é uma fraude. E esse sentimento de ser uma fraude é o gatilho perfeito. É o desespero de fugir da própria mente que empurra ela a aceitar essa missão louca no Texas com um astro de cinema, mesmo sendo super desconfortável. Que é o que leva ela a quebrar a armadura física dela. Exato, porque o Jack impõe uma condição radical para a operação. Para não estressar a mãe doente com seguranças rodando a casa, a Hannah tem que abandonar toda a identidade visual de trabalho. Tchau pros terninhos estruturados, tchau pros sapatos. Ela tem que fingir que é a namorada dele. E aqui entra um conceito psicológico forte, né? Sim, a cognição indumentária. A roupa de trabalho da Hannah não é só pano. É a armadura mental dela. Quando o Jack manda ela tirar o terno, ele não tá só mudando o disfarce. Ele tá arrancando o escudo que diz pro cérebro dela: eu estou no controle, a autoridade sou eu. O orientador isso é. Ela chega na casa com aquela postura super formal, letal, e o Jack abre a porta sem camisa, segurando um monte de produtos de limpeza. Ele olha pra ela, vê uma mulher pequenininha e comum, e acha genuinamente que ela é a diarista nova. Eu acho essa cena sensacional. É um choque de realidades que começa na comédia, mas o peso é grande. Ela fica tão ofendida com ele subestimando ela, que decide provar as habilidades ali mesmo, derrubando o ator mais famoso de Hollywood no chão da sala. Chega a machucar o ombro dele. Uma mensagem super clara de que o pacote não diz o que tem dentro, né? Exatamente. Mas, analisando a dinâmica operacional, a gente precisa ter um pouco de ceticismo aqui. A logística de um namoro falso no mundo da proteção de executivos é um pesadelo absurdo na vida real.
Ah, sem dúvida. Eticamente e na prática seria impossível. Como é que um agente mantém o perímetro de segurança, a objetividade e a prontidão se é forçado a atuar o tempo inteiro, tipo morar na mesma casa, sentar na mesma mesa, compartilhar intimidade? Isso dissolve totalmente a barreira entre cliente e guarda-costas. Na vida real, não dá. Essa proximidade estraga a eficácia tática. O agente perde a capacidade de tomar decisões duras que vão contra a vontade do cliente. O próprio Javali sabe desse risco, mas ele vê isso como um teste de resiliência para ela. E claro, o disfarce força os limites. A família inteira no Texas acredita na farsa. Pois é, e o irmão ranzinza do Jack, o Hank, fica super chocado, porque a Hannah parece muito ordinária, né? O epítome do comum, como ele diz. E o contraste é gritante porque as fontes lembram que a ex-famosa do Jack, a Kennedy Monroe, era o auge da perfeição estética. Totalmente inatingível. Mas sabe, é justamente essa convivência forçada nessa bolha doméstica no Texas que desencadeia um processo profundo. A missão deixa de ser só proteger contra uma ameaça externa e vira um laboratório de descompressão para os dois. É, porque os dois carregam essas armaduras invisíveis e pesadíssimas. E as barreiras começam a cair quando as cicatrizes deles vêm à tona. E isso acontece num cenário bem específico da narrativa, lá no Rio Brazos. O rio é o ponto central de tudo pro Jack, né? Exato. Funciona como ponto focal do trauma não resolvido dele. A hostilidade entre o Jack e o Hank não é só um ciúme de irmãos. Tem uma raiz terrível. 2 anos antes, a família perdeu o irmão caçula, o Drew. Um acidente de carro que caiu no rio e o garoto se afogou. O Jack foi o único que sobreviveu. E o que muda tudo é o segredo que o astro carrega. Ele assumiu silenciosamente a culpa para o mundo, para a família. Ele deixou todo mundo achar que ele foi negligente, só para proteger a memória do irmão mais novo, que era quem estava dirigindo de um jeito irresponsável, na verdade. É um peso absurdo. Uma mentira altruísta que gerou um transtorno de estresse pós-traumático muito severo nele. Ele tem aqueles pesadelos horríveis do afogamento. E quando a Hannah vê essa fratura exposta nele, ela acaba baixando a guarda também. Sim, ela se abre sobre a raiz da necessidade que ela tem de controlar tudo. O motivo dela dormir no closet, a infância dela foi marcada por um padrasto muito violento. Ela conta da noite em que precisou se esconder no armário, ouvindo a mãe apanhar, e ela não podia fazer absolutamente nada. Aquela impotência ali decidiu o futuro dela. Ser uma guarda-costas de elite foi a resposta do cérebro de uma criança que não queria nunca mais se sentir fraca ou incapaz de proteger alguém que ama. Perfeito. E aí a história traz um objeto físico para simbolizar tudo isso. Um alfinete de miçangas. A Hannah fez isso na escola com 8 anos, bem no dia da pior agressão contra a mãe dela. Era um presente que acabou sumindo. Mas ela reencontrou 20 anos depois, logo após o funeral. A mãe tinha guardado em segredo no porta-joias. Isso. E ela começa a usar esse alfinete nas roupas de trabalho como um talismã, uma âncora. E o ponto de virada é quando, durante uma discussão tensa na beira do Rio Brazos, ela esbarra e perde esse alfinete na água escura. Nossa, e a reação do Jack inverte toda a dinâmica tradicional ali. Pensa bem, ele tem fobia clínica daquele rio. Só de ver água ele tem ataque de pânico. E mesmo assim ele volta lá em segredo, enfrenta a fobia, entra na água e resgata o amuleto para ela. A ironia disso é muito bonita, né? A profissional super letal, contratada a peso de ouro para dar segurança física para ele, de repente encontra segurança emocional no colo do cliente. E do outro lado, o astro que o mundo inteiro consome como um produto perfeito, acha alguém na frente de quem ele não precisa fingir que é invulnerável. É uma troca muito poderosa. Essa vulnerabilidade mútua é o antídoto para as armaduras deles. Mas, como um bom thriller, é exatamente quando as defesas emocionais caem que a falha de segurança no mundo real aparece. A ameaça externa chega com tudo. E de um jeito que quebra qualquer protocolo padrão. Vai exigir uma habilidade que os treinamentos táticos não costumam focar muito. O clímax no telhado do prédio de luxo é sensacional, porque subverte tudo que a gente esperava. Quem invade o perímetro não é a stalker obcecada dos Corgis. Não, é o Wilber, o marido dela. O Wilber. E a motivação dele destrói o estereótipo do assassino. Ele rende o Jack no telhado armado, mas ele não quer atirar no Jack.
A esposa abandonou ele por causa dessa obsessão pelo ator. O Wilber quer cometer suicídio na frente do Jack só para obrigar ele a assistir o desastre que a mera existência do ator causou na vida dele. É uma situação de refém às avessas, volatilidade altíssima. E a Hannah ressignifica o que é proteção ali. Ela escuta o barulho e corre pro telhado. Não tem tempo para colete, para arma pesada, para chamar reforço aéreo. Ela sobe armada só com aquele saca-rolhas que estava no sutiã. Pois é, a promessa cômica do início se cumpre de um jeito super tenso. Mas ela não usa o saca-rolhas para machucar. A genialidade da cena é a abordagem dela. Com um cara armado num parapeito, querendo pular, partir para agressão e ia matar alguém com certeza. É fascinante como o gerenciamento de crise funciona, né? A melhor técnica ali não é um golpe de artes marciais.